Uma palavra para descrever A Corte das Corujas e A Noite das Corujas, do Scott Snyder: inconstante. Fala galera, meu nome é Leonardo, como vocês viram aí na introdução do vídeo, e eu hoje estou aqui para falar sobre Batman, A Corte e A Noite das Corujas. Bom galera, nós vamos começar falando aqui hoje sobre a qualidade gráfica dos produtos. É interessante notar que, por exemplo, A Corte das Corujas tem uma qualidade gráfica impecável. Você percebe que é um tratamento muito bom, eu não sei se vai dar para ver aí no vídeo, mas tem a parte fosca e a parte lisa, com reflexo, e enfim, é um tratamento muito próximo do que a Panini dá aos encadernados de luxo dela mesma. Então é impecável, não tem o que se reclamar. O interessante é quando você justamente compara isso com o encadernado da Noite das Corujas. Tá, você percebe que tem sim a parte lisa e a parte fosca, mas não é tão bom quanto A Corte das Corujas. E eu vou falar aqui para vocês alguns pontos sobre isso. O primeiro é a capa. Você percebe que a capa da Corte das Corujas ela é bem mais grossa, bem mais trabalhada do que a capa da Noite das Corujas, que é uma capa muito mais fina. Você pode ver aqui que a minha edição já veio com algumas falhas, alguns problemas aqui também. Eu não sei por que foi isso. Não sei se a Panini estava querendo deixar o produto mais barato. Na verdade, eu acho que ela queria mais lucro, porque o preço foi a mesma coisa. Tem esse ponto da capa e tem esse daqui também. Você pode perceber que quando você abre o encadernado da Corte das Corujas, tem como se fosse uma marca d'água, uma impressãozinha aqui por dentro, e quando você passa a página, tem essa coruja aqui bonita e tal, e começa o encadernado assim, dá pra perceber. Só que no encadernado na Noite das Corujas, não tem isso. Mais uma vez, quando você abre, só preto, e quando você passa a página, nem preto é uma página branca assim. Quer dizer, parece que a Panini realmente economizou nesse encadernado da Noite das Corujas, sem motivo nenhum. O segundo ponto agora é a sinopse, o resumo das histórias. Fiquem tranquilos, aqui não vai ter spoiler, mas o que vocês têm que saber é o seguinte: na Corte das Corujas é o início da fase do Batman pelos 952. Como vocês devem saber, o 952 foi o reboot que teve na DC, o último reboot que teve, e relançou todos os personagens reiniciando sua cronologia. Então o Scott Snyder tinha esse problema nas mãos, conciliar a nova continuidade, a nova cronologia que se iniciaria aqui, porém ele também não deveria mudar o que veio antes, que na verdade eu acho que estava sendo escrito pelo Grant Morrison algum tempo atrás. Então ele tinha que fazer essa reboot, mas não reboot. E sobre isso não tem mesmo pontos negativos. Assim, o Scott Snyder ele começou bem a história. Os desenhos aqui você vê é do Greg Capullo, que desenhou o Spawn. E ele começa muito bem, o Snyder. Ele sabe escrever o Batman, ele sabe fazer a psicologia do Batman de uma maneira boa, de uma maneira coerente. A história começa com um assassinato misterioso, então o Batman vai investigar e acaba descobrindo pistas de que seriam essa Corte das Corujas, essa organização secreta que estava em Gotham com o objetivo de controlar a cidade. E só que o Batman não acreditava nisso, porque ele achava que a cidade era dele e que o negócio de Corte das Corujas era um mito. Então ele continua a investigar a corte, e eu vou parar por aqui para não dar mais spoilers para vocês. Agora sobre a Noite das Corujas. Na Noite das Corujas não é uma continuação direta da Corte das Corujas, tá? E assim, para falar a verdade, do meu ponto de vista, não existe, eu vi muita gente falando que a Corte das Corujas era boa e a Noite das Corujas era ruim. Eu não achei, eu achei na verdade que é a mesma história. Não existe para mim apenas a Corte das Corujas ou apenas a Noite das Corujas.
pra mim, esses dois materiais, eles são uma única história. É como o Flash Seguindo em Frente ou Aquaman As Profundezas que a Panini lançou recentemente, também encadernado. Eles não se bastam sozinhos, então pra mim não figura como sendo uma história única. Eles precisam de continuações, assim como a Corte teve, que foi à noite. E sobre isso, a história continua no mesmo ritmo. O Scott Snyder é bom de ritmo. Tratando então as duas HQs como sendo uma única, eu posso dizer que um ponto positivo dessa HQ é a maneira com que o Scott Snyder trata o Batman. Ele sabe trabalhar com o Batman de uma maneira que eu acho bastante satisfatória. Por quê? Recentemente você tem visto em muitas histórias e na mídia como um todo que o Batman está sendo tratado como um super deus, super poderoso e tal. O Scott Snyder, ele traz mais o Batman para essa versão mais investigativa dele, uma coisa mais detetive, que remete um pouco ao Neil Adams, aquela fase do Batman antiga, né? E eu gosto bastante disso, porque pra mim o Batman, ele não é um vigilante, ele não é um guerreiro, ele é um detetive antes disso. Enfim, e é por isso que eu gosto dessa abordagem do Scott Snyder. Outro ponto positivo também é a arte. A arte do Greg Capullo é muito boa, eu gosto bastante, bastante mesmo. Eu vou mostrar aqui algumas imagens para vocês, ó. É uma arte realmente muito boa, a arte do Greg Capullo, eu gosto muito. Deixa eu ver se eu... Ele sabe desenhar Gotham também de uma maneira muito boa, porque, pô, quem vai desenhar o Batman tem que saber desenhar Gotham, cara. E... ó... você vê que é uma arte realmente muito boa. Ele usa elementos para poder construir, elementos diversos para poder construir os quadros que você vê aqui. E eu acho isso muito bom, acho isso um ponto muito positivo. Bom, esses pontos também se estendem, obviamente, à Noite das Corujas, tá? Pontos negativos. Bom, galera, como ponto negativo, eu trago para essas histórias, primeiramente, uns plots meio esdrúxulos que o Scott Snyder usa. Como assim? Ele às vezes quer passar uma sensação de complexidade ou de grandeza para suas histórias e acaba colocando algumas coisas que não fazem tanto sentido, ou mesmo quando ele explica, quando ele acaba lhe convencendo um pouco, mais ou menos, de que faz sentido, não é porque faz sentido que fica sendo bom, entende? Então ele apresenta um plot absurdo, que todo mundo chia logo de cara, depois ele explica isso, ameniza um pouco, mas mesmo com essa amenização, não é o suficiente, porque o plot simplesmente não era bom. Eu, infelizmente, não posso dizer quais são para não dar spoiler, né? Outro problema do Scott Snyder é a polêmica. Ele sempre quer terminar a história com um cliffhanger gigante. Você vê isso várias vezes e coisas... assim, o problema, na minha opinião, não é o cliffhanger. Tem gente que reclama do cliffhanger em si, que não quer ter essa obrigação de ler a próxima história e tal. Eu entendo o cliffhanger. O problema do Scott Snyder é que ele simplesmente joga o cliffhanger fora. Ele não utiliza esse cliffhanger mais. Ele pega o cliffhanger, mas depois ele ignora. Ele usa só nas últimas páginas dessa edição, e da próxima edição não tá mais lá. E eu acho que esse é um grande problema. Talvez ele vá utilizar esses cliffhangers no futuro ou em outras histórias derivadas, mas obviamente que isso não é justificativa. A história aqui deve ser autossuficiente. Para finalizar, eu só gostaria de dizer aqui que eu gostei das histórias, certo? Apesar dos seus problemas, eu acho que o Scott Snyder fez uma coisa muito boa. A fase dele está sendo muito elogiada por todo mundo, assim, as pessoas gostam geralmente da fase dele, só reclamam do final. Eu ainda acho que, apesar do final, apesar dos pontos negativos, que vale muito a pena para você ver esse Batman mais detetivesco, esse Batman mais investigativo, menos super poderoso. Como nota, eu vou dar uma nota 7,5. A princípio você pode pensar que é uma nota baixa, mas não é. A minha média é 7. Se a nota for 7, significa que vale a pena você comprar.
É um material assim que não é indispensável do Batman, mas fora os materiais indispensáveis, é o imediatamente após, eu diria. Tem muitas coisas do Batman que saem aí que eu acho que não valem tanto a pena. Isso aqui vale mais. Então, galera, se você ficou até aqui, eu quero agradecer muito a você. Dá o seu joinha, inscreva-se no canal para ver mais vídeos, que vai ter mais vídeos sim. E é isso aí, galera. Falou. Tchau, tchau.